Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu reservei um espacinho maior hoje para conversar com vocês um pouco sobre os destaques que eu considero da Copa do Mundo até agora, né? As seleções que eu mais gostei, os jogos que me surpreenderam, os jogadores que eu acho que se destacaram. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu gostaria de começar pelo primeiro dia, né, falando sobre o jogo da Coreia do Sul com a Tchequia. Eu confesso que foi uma surpresa para mim. Eu tava esperando que a Tchequia fosse dar mais trabalho para a Coreia do Sul. Principalmente porque são jogadores muito altos, jogadores com muita força física, com muita intensidade. Justamente por isso eu achei que a Coreia do Sul poderia sofrer um pouco mais contra a Tchequia. E não foi isso que aconteceu, né? A gente viu um segundo tempo onde a Coreia do Sul ela virou o placar para cima da Tchequia, né? E foi um jogo muito legal, foi um jogo muito resistente da Coreia, foi um jogo que eles conseguiram ter muita resiliência e conseguiram colocar a cabeça no lugar para conseguir essa virada, né? Então foi um jogo muito legal, muito emocionante de acompanhar. Aí no segundo dia nós tivemos Estados Unidos e Paraguai. Eu tava muito ansiosa por esse jogo, confesso, por conta da seleção do Paraguai, né? O Paraguai fez uma ótima eliminatória. Foi um destaque aqui, né, na Copa da América, na eliminatória da América do Sul, perdão. E eu tava esperando que o Paraguai fosse dar mais trabalho para os Estados Unidos e na verdade foi totalmente o contrário. Eu me surpreendi demais com a seleção dos Estados Unidos e até agora eu acho que é a seleção que mais mostrou para que veio. De verdade mesmo, eles me surpreenderam muito. Um jogo muito intenso, um jogo muito físico, com muita tática. A marcação muito alta dos Estados Unidos, eles não deixaram o Paraguai respirar. Assim, a gente tem duas vertentes nesse jogo, né? Claro que o Paraguai também não demonstrou muita resistência para os Estados Unidos, né? Mas foi um jogo muito abaixo do Paraguai, né? Mas a seleção norte-americana, ela veio com tudo, de verdade. Eu não tava esperando uma atuação tão boa. E aí eu fico me perguntando, né? Eles já são donos do basquete, já tem o beisebol, já tem uma liga de futebol americano para chamar de deles. Será que eles vão aprontar para dominar o nosso futebol? Não sei se eu tô preparada para isso, confesso. Mas foi muito legal acompanhar os Estados Unidos. Eu tô bem curiosa para a próxima partida, onde eles pegam a Austrália, né? Inclusive, é um grupo que ficou bem interessante, porque a Austrália também ganhou da Turquia na madrugada de sábado para domingo. Outro resultado que eu confesso que não estava esperando, eu pensei que a Turquia fosse dar mais resistência para a Austrália, fosse ganhar esse jogo, e foi totalmente o contrário. Então ficou um grupo bem legal, né? Porque Estados Unidos e Austrália ambos ganharam seus jogos e agora eles competem entre si. E o Paraguai precisando da vitória, assim como a Turquia, tentando incomodar um pouco esse pessoal. Eu acho que vai ser bem emocionante de acompanhar. Acho que assim, a seleção dos Estados Unidos para mim foi o que mais me impressionou, foi o que mais me encantou. Eu acho que foi a melhor seleção com bola rolando. Aí nós chegamos no sábado, né, com o jogo do Brasil, que eu já falei um pouquinho aqui pra vocês o que eu achei. E logo em seguida a gente foi pro domingo, né? Aí no domingo foi o dia em que eu fiquei impactada e eu pensei, realmente a Copa começou. A gente já começou com o cartão de visita da Alemanha, né, pra mostrar o que veio. 7-1 em Curaçao, e só nós brasileiros sabemos o que é receber um 7-1 da Alemanha, né? Como é receber esse placar. Mas ao mesmo tempo, o Curaçao, com a sua primeira participação em Copa do Mundo, estava muito tranquilo, eles estavam muito felizes, né? Porque afinal acho que a Copa é sobre isso, né? Sobre as histórias que são contadas e ver aquela torcida tão energética, tão feliz, comemorando o primeiro gol em cima da Alemanha, que não é pouca coisa, foi muito legal de acompanhar. E assim, eu vejo muitos analistas não dando a devida credibilidade para a Alemanha. Eu sei que hoje o futebol da seleção alemã é um futebol que tá um pouco assim abaixo de outras seleções, né? Mas na minha opinião, a tetracampeã mundial ela nunca, nunca deve ser colocada em dúvida em uma Copa do Mundo. Eu acho que a Alemanha, ela, como eu disse, ela mostrou para o que veio, né? E eu tô bem curiosa pra saber como vai ser a outra partida dela, mas eu nunca tenho coragem de descartar a Alemanha, porque eles fazem coisas inacreditáveis, né? E esse primeiro jogo só mostrou pro que veio, e eles nem fizeram tanto esforço. Mesma coisa quanto o 7-1 do Brasil, né? Mas tô bem curiosa pra saber o que eles vão aprontar.
Logo no final da tarde, né, às 5 horas, nós tivemos Japão e Holanda, que foi um jogo muito emocionante. Eu acho que foi um dos melhores jogos da Copa. Eu gostei muito desse jogo. Acertei o placar, foi o primeiro placar que eu acertei na Copa, 2-2, né? Fiquei muito legal, fiquei muito feliz, empolgada. E foi um jogão. O que me fez pensar que, caso o Brasil passe de fase e vai enfrentar um dos dois nessa fase de 16 avos, né? Eu confesso que eu não tô tão tranquila assim. Não queria pegar nem o Japão e nem a Holanda, pra ser sincera, sabe? Eu acho que os dois vão dar muito trabalho. E recentemente o Brasil perdeu do Japão em um amistoso, né? É sempre bom lembrar disso. Foi um jogo muito legal. E aí, pro final da noite, nós tivemos Costa do Marfim e Equador. E esse jogo, pra mim, foi o melhor jogo da Copa. Foi o jogo mais emocionante. Foi o jogo, assim, que teve muita intensidade, teve muito drible, roubada de bola. Os dois times querendo muito. A trave no primeiro tempo não ajudando o Equador de jeito nenhum. Aí, no segundo tempo, o Costa do Marfim também coloca outra bola na trave. Foi, assim, um jogo emocionante, típico de Copa. E foi muito legal acompanhar. Eu fiquei muito feliz com a vitória da Costa do Marfim. Eu acho que eles têm um time muito organizado, tem um time muito legal de assistir. Eu gostaria de destacar o número 11, né? Yan Diomandé, se eu não estiver enganada. Eu vi que ele é um jogador muito novo também, ele tem apenas 19 anos e eu fiquei impressionada como todas as ações ofensivas da Costa do Marfim passaram por ele, sabe? Ele é um grande driblador, ele armou todas as jogadas ofensivas da Costa do Marfim e eu fiquei bem impressionada com ele. Ele é muito ágil, ele é muito inteligente. Eu acho que dentre os jogadores que se destacaram até agora no torneio, ele vai ter um ótimo futuro depois da Copa. Creio que talvez ele saia até vendido, quem sabe, né? Eu acho que o mercado dele vai ser muito, muito bom. E ontem foi o dia mais cara de Copa de todos, né? Na segunda-feira. Eu falei sobre histórias e as histórias que são contadas nessa Copa. A história de Cabo Verde também é muito emocionante, é muito legal. E em determinado momento no jogo contra a Espanha, né? Primeiro que tava todo mundo esperando uma vitória da Espanha, obviamente. Eu acho que ninguém no mundo acertou o bolão, um empate com Cabo Verde, né? E quando a gente começou a ver as defesas do Vozinha, ver que ele tava conseguindo segurar, Cabo Verde estava fazendo um bom jogo, fizeram um bom jogo contra a Espanha, não foi um jogo só de retranca. Eles tiveram seus momentos, tiveram contra-ataque, é uma seleção bem organizada, que segurou a Espanha, mas você viu que não foi no sufoco, sabe? Tinha uma tática por trás daquilo e foi muito legal. E quando você vê o Vozinha fazendo uma, duas, três defesas, você começa a se empolgar. Você fala, acho que tem alguma coisa aqui. E de repente, quando você viu, já foram 9 defesas, o Vozinha tinha segurado aquele ataque da Espanha, que falando um pouco agora me decepcionou, não tanto pelo resultado, mas eu tava esperando um futebol melhor da Espanha. Eu acho que sem o Nico Williams e sem o Yamal pelas pontas, é uma seleção mais enfraquecida, perde um pouco de vitalidade, apesar de ser um time jovem, né? Eu acho que eu entraria já com o Dani Olmo no começo do jogo, no meio do campo. Eu acho que fez diferença quando ele entrou no segundo tempo, né? E com o Yamal e com o Nico Williams voltando ainda de lesão, eu entendo que a Espanha perdeu muito do seu poder ofensivo, né? Do seu poderio ofensivo. E assim, das top 4 que eu considero Espanha, França, Argentina e Portugal as favoritas, até então para essa Copa, para esse começo, né? É o que eu considero. Eu fiquei um pouco decepcionada com a atuação da Espanha, mas fiquei muito feliz por Cabo Verde, porque é uma dessas histórias que a gente vai lembrar pro resto da vida na Copa, né? E são essas histórias que ficam, que são muito emocionantes. Então, gostei muito, muito, muito. E ontem foi um dia de empates, né? Todos os jogos que aconteceram empataram. Bélgica e Egito terminou empatado. Uruguai e Arábia Saudita, que foi um bom jogo também. No finalzinho, achei até que o Uruguai fosse virar a partida, mas infelizmente não deu. E o Irã e a Nova Zelândia também empataram em 2-2. Foi um jogo bem emocionante de acompanhar. Hoje a gente fica pela estreia da França e da Argentina, né? Duas forças que eu considero umas das favoritas pro título, principalmente a França. Eu tô bem curiosa para esse jogo contra Senegal, né? Eu acho que vai ser bem legal de acompanhar. Eu acho que é isso, esses são os meus destaques. Entre os jogadores, como eu disse, o Diomandé, eu achei o jogador número 11 da Costa do Marfim, eu achei ele muito bom. E como eu já tinha dito anteriormente, né, eu destaco a camisa 6 de Marrocos,
que foi o Boadi que segurou o Rafinha, segurou nossos jogadores, foi o motorzinho de Marrocos no jogo contra o Brasil. Considero ele um ótimo jogador também, acho que tem estrela, tem um futuro. Isso só me faz pensar que eu quero muito ver os nossos jovens também, como o Endrick e o Raya tendo uma oportunidade no próximo jogo, quem sabe contra o Haiti, né? Não sei se poderemos ver eles. O Neymar provavelmente não vem pro jogo também, né? Por conta do boletim médico dele que saiu ontem. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a Copa até agora foi muito interessante. Eu tava com medo que, por serem 48 seleções, ficasse um torneio de jogos muito ruins. E pelo contrário, eu fiquei muito surpreendida. Eu não tem um jogo que eu falo que foi ruim, assim. Acho que o menos emocionante de todos até o momento foi o jogo de estreia, que foi México e África do Sul. Mas isso muito por conta da má qualidade de ambos os times, né? Porque eu acho que entre os três anfitriões, Estados Unidos foi o que melhor se apresentou, melhor apresentou jogo pra gente, né? México e Canadá fiquei um pouco decepcionada, e a África do Sul também, entre as seleções africanas que estrearam até agora, não me convenceu. Acho que não passa da fase de grupos, né? É um destaque que eu gostaria de dar também, que as seleções asiáticas não perderam. Eu acho que isso é muito interessante e nenhuma seleção da América do Sul também ganhou. Todas empataram e Paraguai perdeu, né? Mas é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu quis trazer um pouquinho mais dos meus relatos e das minhas observações, né, ao longo do torneio até agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que, se você gostou desse conteúdo, por favor, me ajude. Eu ainda tô começando e eu preciso muito da sua ajuda. Então, se você puder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito grata, vou ficar muito feliz. Assim a gente pode crescer juntos dentro dessa rede e formar uma comunidade ainda mais apaixonada por futebol. Por hoje é só isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau!